Você já se perguntou como as informações que consumimos diariamente moldam nossas opiniões? Notícias verdadeiras têm o poder de expor injustiças e provocar mudanças, mas falácias podem distorcer a realidade e manipular você. No vídeo de hoje, vamos descobrir como as estratégias argumentativas, tanto válidas quanto falaciosas, são usadas contemporaneamente. E o mais importante, como distinguir entre verdade e manipulação. Estratégias argumentativas lógicas. A difusão da verdade. As boas estratégias argumentativas são aquelas que tendem à verdade e estão baseadas em procedimentos válidos, ou seja, que permitem retirar conclusões válidas a partir de premissas. Vamos começar por aí. No mundo digital, tanto campanhas que expõem verdades, quanto outras que procuram simplesmente manipular a opinião, usam estratégias lógicas para nos convencer. Mas uma coisa é a estratégia de convencimento, outra as bases sobre as quais se fundamentam essas estratégias. Assim, dois elementos fazem a boa argumentação. Primeiramente, ela deve ser baseada em boas razões. Depois, deve também respeitar leis lógicas. Aristóteles, em sua obra Retórica, classificou as boas razões que animam as argumentações em três grupos marcados por certa intencionalidade. São eles: ethos, pathos e logos. O ethos diz respeito ao conjunto das boas razões ou motivações para se crer em um discurso baseadas na imagem do proferidor do mesmo discurso. Assim, a boa fama, a honestidade, enfim, a popularidade do orador servem de razão ou, em alguns casos, ajudam a motivar o público ouvinte a crer no que ele defende. Quanto ao pathos, com esse termo, Aristóteles se refere aos motivos relacionados com a adesão a uma tese pelo recurso às emoções e sentimentos do público ao qual ela é dirigida. Assim, tenta-se convencer emocionando. O último dos três conceitos aristotélicos para definir o conjunto das boas razões para se crer em um argumento, por fim, é o logos. Com essa expressão, Aristóteles quer significar os motivos de credibilidade de um discurso, baseados em evidências, fatos ocorridos ou fortes probabilidades, como, por exemplo, as motivações próprias do discurso filosófico. Como já dissemos, porém, não é suficiente para que uma argumentação seja considerada boa possuir bons motivos de credibilidade. É preciso também que a sua estrutura lógica seja válida, ou seja, que a argumentação respeite leis lógicas. Mas o que são leis lógicas? Trata-se da qualidade formal de um argumento, ou seja, do modo como são dispostos suas premissas e conclusão, segundo a qual ele deve conduzir, necessariamente ou sem outras possibilidades, a uma conclusão que seja realmente resultante das premissas. Em outros termos, o encadeamento das premissas deve levar a uma conclusão que é seu resultado necessário. Em resumo, o critério para discernir a boa e a má argumentação é o mesmo que pode ser utilizado por um professor ao corrigir uma dissertação. Ele deve se perguntar: 1. A questão foi bem problematizada? 2. As razões expostas para apoiar as hipóteses de solução ou entendimento da questão oferecem motivação suficiente de credibilidade? 3. O argumento é logicamente correto, ou seja, a conclusão é um resultado necessário das premissas. Assim, se em uma argumentação o autor aponta para o fato de que exercícios físicos melhoram a saúde, e como provavelmente isso é verdadeiro em quase todas as situações, seria muito credível afirmar que práticas esportivas são importantes para uma vida saudável. Falácias clássicas nas novas mídias. Manipulação e distorção. Com as novas tecnologias sociais e a circulação atual das informações, tudo isso se complicou muito. Nem sempre o que vemos nas redes está comprometido com a verdade. As falácias, argumentos que parecem lógicos, mas estão cheios de erros, são amplamente utilizadas para nos manipular. E muitas vezes nem percebemos. O falso dilema é uma das falácias mais comuns.
Ele apresenta uma escolha entre apenas duas opções, ignorando outras alternativas. Por exemplo, ou você apoia essa política, ou você é contra o país. Essa abordagem simplifica questões complexas e pode forçar você a tomar um lado. Em discussões políticas, essa falácia é usada para polarizar opiniões. Ao perceber esse tipo de discurso, questiona: será que realmente só existem essas duas opções? O que está sendo deixado de fora? Outra falácia poderosa nas redes é o apelo à emoção. Quem nunca compartilhou uma história emocionante sem checar a veracidade dos fatos? Essa falácia provoca reações fortes, medo, raiva, tristeza, e é usada tanto para o bem quanto para o mal. Campanhas humanitárias tocam em nossas emoções de forma legítima, mas notícias falsas fazem o mesmo para gerar engajamento. Se algo te provoca uma reação emocional forte, é hora de fazer uma pausa e verificar: estou sendo manipulado pela emoção ou isso realmente faz sentido? A conclusão irrelevante é outra falácia perigosa. Ela tenta desviar a conversa para algo que não está diretamente relacionado à questão. Por exemplo, ao criticar um programa social, alguém pode dizer que, porque algumas pessoas não precisam de ajuda, o programa todo deveria acabar. Essa conclusão não segue premissas, mas ainda assim pode ser convincente para quem não questiona a lógica. A inteligência artificial, aceleradora de verdades e falácias. E agora, com a chegada da inteligência artificial, o cenário fica ainda mais complexo. A IA pode ser usada tanto para divulgar verdades quanto para espalhar falácias em massa. Você sabia que muitas das fake news que circulam foram publicizadas por algoritmos sem interferência humana? Esses algoritmos estão programados para uma coisa: maximizar o engajamento. E se uma publicação, verdadeira ou falaciosa que seja, gerar mais cliques, ela será amplificada. Isso significa que estamos expostos a um ambiente onde a verdade e a desinformação competem igualmente pela nossa atenção. Pensamento crítico. A defesa contra a manipulação. Então, como nos defendemos de toda essa manipulação? A chave está no desenvolvimento do pensamento crítico. Isso significa analisar os argumentos que consumimos nas redes, tanto os que parecem bons quanto os que nos deixam desconfiados. Significa também, e isso é essencial, que devemos assumir a responsabilidade pela interpretação que fazemos das informações. Essa responsabilidade não pode ser delegada. Assim, questione as manchetes, verifique as fontes, desconfie de emoções exageradas. Ao reconhecer falácias como o falso dilema, o apelo à emoção ou a conclusão irrelevante, você pode começar a distinguir a verdade da manipulação. E isso é crucial em uma era em que a desinformação se espalha tão facilmente quanto a verdade. Se queremos viver em um mundo onde a verdade prevalece sobre a mentira, precisamos nos tornar consumidores mais críticos de informação. E entender as estratégias argumentativas, tanto as válidas quanto as falaciosas, é o primeiro passo. Gostou deste vídeo? Inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas aprendam a reconhecer e evitar falácias.